Saúde o povo de Deus com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Quero saudar você também que está do outro lado, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor, com paz e graça. Seja muito bem-vindo também você que está do outro lado, ou que está vendo ao vivo, ou que vai assistir posteriormente. Que o Papai do Céu fale ao seu coração. Que esta mensagem seja uma bênção para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, em nome do nosso Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, queridos, nessa noite. Peço que abram a palavra do Papai do Céu no Evangelho escrito pelo evangelista Lucas. Tira só um pouquinho bem pouco do retorno, bem pouco mesmo, por favor. Aleluias. Capítulo 10, para nossa breve meditação nesta noite. Depois deixa a barra de status aqui, a barra de tarefas, perdão, que é para que eu possa, apesar de não estar muito visível, mas para que eu possa ter, agora sim, que eu possa ter um pouco mais de percepção aqui. Todos encontraram? Capítulo 10, verso 25 até o verso 37. Deus abençoe, seja bem-vinda. Diz assim a palavra do Papai do Céu, o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas 10, do 25 ao 37. Eis que um certo doutor da lei pôs-se em pé e, para pô-lo à prova, disse: Mestre, que deveria fazer para possuir como herança a vida eterna? Foi uma pergunta. Jesus dá a resposta da seguinte maneira: o que está escrito? Como lês? Ele então responde a Jesus dizendo: está escrito assim: amarás a Jeová, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua mente, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus devolve a ele dizendo o seguinte: respondestes bem, faze isto e viverá. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? A resposta: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram de suas vestes, causando-lhe muitas feridas, e retiraram-se, deixando-o meio morto. E por casualidade, um sacerdote vinha descendo pelo caminho, ou pelo mesmo caminho. Quando viu, passou de largo diante dele. E da mesma maneira também descia um levita. E quando chegou àquele lugar, também viu, mas também passou de largo diante dele. Mas um samaritano que ia de viagem chegou até onde ele estava, o viu e moveu-se de grande compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, derramando sobre elas azeite e vinho. E montando-o sobre a sua própria cavalgadura,
levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E no outro dia, quando ia partir, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida de tudo, cuida dele, e tudo o que gastar a mais, quando regressar, eu te pagarei. Jesus conta essa história e depois faz uma nova pergunta: quem desses 3 te parece o teu próximo? Aquele que caiu nas mãos dos salteadores, respondeu o doutor. Então Jesus diz a ele: perdão, quem destes 3 te parece ter sido o próximo? Jesus perguntou. Daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E aí sim o doutor responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus, olhando para o doutor, disse: vai e faz tu o mesmo. Amém, queridos? Amém. Feche seus olhos nessa noite. Pai, nós te bendizemos, te louvamos, te adoramos, te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, por esta preciosa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu quero agradecer a Ti, Senhor Jesus, pelo cuidado, pelo amor, pelo carinho, pela benevolência, pela misericórdia, pela paciência, por ter se entregado por nós, por ter feito aquilo que nenhum de nós teria competência para fazer, e ter nos dado a oportunidade e o privilégio da vida eterna, e ter nos dado a oportunidade de vivermos contigo, de termos não só esperança, mas certeza, convicção do nosso futuro, da nossa eternidade. Toma a vida de cada um que está aqui nesta noite, aquele que já chegou, aquele que há de chegar, e todos aqueles que ainda estão do outro lado, que estão assistindo ao vivo, ou que porventura em algum momento terão acesso a este vídeo, a esta mensagem. Fala o coração dessas pessoas, para que elas também possam ter esta grande oportunidade, que é a maior e melhor oportunidade que um homem pode ter, que é a de ter a vida eterna contigo. Nós te agradecemos, nosso Rei Jesus, e te bendizemos neste momento. Aplauda ao Senhor Jesus, querido, glorifica a Ele. E você já pode ir se sentando, para a glória do nosso Senhor Jesus. Podeis tomar o assento, pode ficar à vontade. Vamos compartilhar um pouco a respeito deste texto. Deixa eu beber um pouco de água. Graças nós te damos, Senhor. Nós estamos expostos a um texto onde o evangelista Lucas, ele escreve que um certo doutor da lei põe-se em pé para provar Jesus. E diz assim: mestre, o que deveria fazer para possuir como herança a vida eterna? Todas as vezes que nós buscamos viver algo na nossa caminhada, nós sempre vamos nos deparar com pessoas que vão querer nos provar, nos testar. Sempre. Eu lembro que eu trabalhava em determinado lugar, já trabalhei em muitas coisas, já vendi cachorro, já vendi café. Não é cafezinho pronto, é o café lá da empresa fulana de tal. Não vou fazer propaganda dela aqui, que ela não contribui nada conosco. Nem o café que nós temos aqui para tomar é dessa marca. Mas eu trabalhei lá. E nós éramos testados a todo tempo.
Já trabalhei lavando carros. Quando eu não tinha recurso, lá na minha adolescência, eu catava algumas coisas, catava papelão, alumínio, cobre para vender, para fazer um dinheiro. Eu trabalhei com lanchonete, trabalhei vendendo cachorro-quente, vendendo hambúrguer. Já fiz um bocado de coisa por aí. Eu já fiz um bocado de coisa, nunca teve tempo ruim comigo. Porque minha mãe sempre me ensinou a trabalhar. Eu lembro que aos 10 anos, além de trabalhar em casa, eu tinha que trabalhar fora. Porque um dia eu pedi à minha mãe uma bicicleta e ela disse para mim assim: se você quiser uma bicicleta, você vai trabalhar para comprar. E antes que ela fique meio intrigada ali, eu preciso explicar o contexto. E depois ela vai dizer assim: você só disse isso, você tinha que contar a história. Eu tinha uma bicicletinha pequena e por desobediência eu perdi a bicicleta. Eu tinha um hábito de fugir de casa e de ir para lugares onde eu não era convidado e aonde não me era permitido, e acessava esses ambientes sem autorização. E muitas vezes eu fui desobediente em relação à minha mãe e paguei muitos preços por isso. Lesões no meu corpo, perda de coisas. E um dia eu perdi essa bicicleta, e no dia que eu perdi essa bicicleta eu também perdi um cordão de ouro que eu havia ganho. Então a desobediência me custou 2 coisas, na verdade 3, porque eu perdi a bicicleta, perdi o cordão e ainda levei uma surra quando eu cheguei em casa, porque eu não tinha como explicar o que tinha acontecido com o cordão, menos ainda o que tinha se passado com a bicicleta. E como minha mãe sempre foi uma pessoa que viveu assalariada, nós vivíamos no limite de tudo. Então todos os passos que ela dava sempre eram passos calculados. Eu lembro que a minha mãe, ela fazia a conta de R$1. E talvez você ouvindo hoje isso, alguém que faz conta de R$1, e você diga assim: mas poxa, R$1 para uma pessoa que não tem a quem recorrer, que não tem a quem pedir emprestado, não tem ninguém por ela, que tem um filho, que vive em um tempo difícil, que mora numa circunstância complexa, até R$1 faz uma grande diferença na sua matemática no final do mês, não é verdade? Então nós tínhamos sempre algo muito religioso. Quando ela recebia, nós fazíamos um lanche o mês inteiro. Nós saímos do banco onde ela recebia e nós íamos a uma padaria e fazíamos um lanche, e aquele era o lanche do mês inteiro. Ela pediu uma pizza desse tamanho, é isso mesmo, desse tamanho, um pouco menor que um prato, uma pizza brotinho, pediu um refrigerante, nós dividimos um copo para cada, um copo com uma garrafinha pequena, e ali nós comíamos aquela pizza e pronto, e acabou-se a conversa, e não tinha mais negócio de lanche ao mês inteiro, só no próximo mês, eu ficava esperando o início do outro mês. E quando eu pedi a ela novamente uma bicicleta, ela disse: se você quiser uma bicicleta, você vai ter que trabalhar. E aí eu pedi para que ela comprasse uma bicicleta para mim, ela me deu essa resposta. Então depois eu falei assim: então consegue um emprego para mim, porque ninguém vai querer dar um emprego para uma criança de 10 anos. Que aos 10 anos, querido, eu já sabia lavar roupa. Aos 10 anos eu já sabia cozinhar vários tipos de comida, porque eu era fã de um programa da Rede Globo, que tem uma mulher com cabelo baixinho, amarelo, que tem uma ave do lado, e eu gostava de ver aqueles programas culinários, então eu já sabia fazer vários tipos de comida, porque minha mãe tinha me ensinado e eu ia aprimorando, eu tinha um caderno de receitas. Então eu era obrigado a fazer as coisas em casa, obrigado não no sentido ruim, pejorativo da coisa, é porque minha mãe tinha que trabalhar, ela saía de madrugada e só voltava à tarde da noite, então alguém tinha que dar conta da casa, e esse alguém era eu. Aos 7 anos eu já sabia tudo isso, aos 10 anos eu já sabia tudo isso e muito mais. Eu já lavava, passava, cozinhava, estudava, e aos 10 anos eu ainda fui trabalhar fora de casa. De manhã cedo minha mãe fazia uma marmitinha para mim, amarrava num pano de prato, eu colocava dentro da mochila, pegava a minha fardinha da escola. Eu estudava num colégio no Rio de Janeiro chamado Brizolão, você já ouviu falar? Brizolão é um colégio que foi da época do governo Brizola. Eram uns colégios grandes, como os colégios hoje de tempo integral, era esse colégio.
E eu colocava minhas coisinhas ali dentro, ia para o trabalho e trabalhava até às 11 horas. Eu era ajudante do mecânico, eu era ajudante do pintor, eu varria a oficina, eu levava café, eu fazia muitas coisas. E quando dava 11 horas eu parava, eu almoçava, eu tomava banho, eu colocava minha farda e ia para o colégio. Quando eu saía do colégio às 5 horas da tarde, eu pegava o ônibus de volta para casa e eu ia lavar, eu ia passar, eu ia cozinhar, eu ia arrumar a casa, porque quando a mamãe chegasse, ela queria tudo pronto. Então assim era um pouco da minha vida. E ao longo dessa trajetória, eu percebi que nós sempre somos testados nas nossas labutas, nas nossas caminhadas. Em um dos lugares onde eu trabalhei, as pessoas deixavam dinheiro, assim, em circunstâncias que pareciam ser valores que estavam simplesmente ali, ou que alguém tinha esquecido, ou que alguém tinha perdido, não tinha visto. Eu lembro que uma vez eu passei 30 dias com um determinado valor debaixo do banco do carro que eu dirigia. A pessoa colocou esse dinheiro lá debaixo, era uma quantia relativamente interessante. E durante 30 dias esse dinheiro ficou lá debaixo. Eu não toquei, eu também não falei, porque eu sabia o que estava acontecendo, era um teste. Era um teste para saber se aquela pessoa que estava ali era de confiança, né? E depois dos 30 dias eu perdi a paciência e falei assim: olha, tem um dinheiro aí debaixo, tá bom? Faz 30 dias. Ah, tem aí debaixo. Puxa, nem sabia. Poxa, mas agora tá sabendo o que eu tô te falando. Aí você sabe quanto tem? Eu falei assim: não, porque eu não contei, eu nem peguei. Mas quem esqueceu aí deve saber. Então nós sempre somos testados por pessoas, independente de quais sejam as circunstâncias. E você que um dia confessou Jesus na sua vida, você vai ser testado na caminhada. Você vai ser testado pelo próprio Deus. E você também vai ser testado por pessoas que vão querer ver qual é o seu nível de relacionamento, o seu nível de fidelidade, o seu nível de aliança com esse Deus que você agora declara servir. E Jesus aqui estava sendo testado. Na verdade, ao longo da caminhada, ele sempre foi testado. E ao longo da nossa caminhada, nós também sempre seremos testados. E observe que quem está testando Jesus aqui não é qualquer pessoa. E muitas vezes você também será testado por pessoas que não serão quaisquer pessoas. Pode ser alguém da sua casa, pode ser alguém que você ama, pode ser alguém que você confia, pode ser alguém que você não confia, pode ser alguém que nunca falou com você. Às vezes acontecem situações na sua vida, eu particularmente, eu passo por muitas experiências assim. Não é incomum Deus transferir riquezas para a minha vida. E eu já falei com vocês de que maneira isso acontece. E não é incomum pessoas, muitas vezes, se aproximarem de mim e me pedirem alguma coisa, algum auxílio. E aí, não são poucos os momentos que eu observo que aquilo dali é um teste da parte de Deus para saber como é o seu coração. Se você é alguém que só gosta de receber ou se você é alguém que também gosta de dar. Se você é alguém que quer ser abençoado ou você também é alguém que quer abençoar e que sabe abençoar pessoas. E Jesus estava sendo testado por um doutor. E este doutor, o texto diz que ele se levantou com este propósito de testar Jesus. E o teste que ele fez a Jesus foi perguntando a ele: mestre, o que deveria fazer para possuir, tomar posse como herança, ou seja, posse, herança de quê? De uma coisa chamada de vida eterna. O que eu e você devemos fazer para termos a vida eterna? Foi essa pergunta que o doutor fez a Jesus. O que devo fazer? O que eu devo fazer para ter o poder de viver eternamente? Só que essa pergunta que ele fez, pastora,
é uma pergunta que ele já sabia qual era a resposta. E muitas vezes nós fazemos perguntas das quais nós já sabemos as respostas. E este homem já sabia qual era a resposta da sua pergunta. Mas a ideia dele era testar Jesus. Então Jesus, ao ouvir aquela pergunta, diz a ele assim: o que está escrito na lei? Como lês? Você sabe por que existem muitas igrejas hoje? Com nomes diferentes, com costumes, usos e costumes diferentes? É por isso. O que está escrito? Como lês? Como entendes? Então hoje tem a igreja A que lê de uma forma e entende daquela forma. Hoje tem a igreja B que lê de uma forma e entende daquela forma. A igreja C, a igreja D, a igreja E, F e assim sucessivamente. Tem igreja para todo gosto. Só que Jesus fez a pergunta para ele, o que está escrito? Porque existe algo escrito. Existe uma regra. O que está escrito? Como você entende? Por que como você entende? Porque existe um entendimento correto. Não é qualquer entendimento. Então Jesus diz a ele: o que é que você entende? Como você lê? Aí eu pergunto para você: como que você tem entendido a palavra? Sabes pelo menos que está escrito? Qual tem sido o seu entendimento a respeito das coisas de Deus? Qual tem sido o meu entendimento a respeito das coisas de Deus? Qual tem sido o seu entendimento que está do outro lado a respeito da palavra? Jesus fez a pergunta a ele: o que está escrito? Como lês? E aí ele dá uma resposta a Jesus, e eu quero caminhando aqui para que nós entendamos melhor. O doutor faz a pergunta, e aí ele recebe uma réplica. E a réplica é o que está escrito: como lês? Aí o doutor faz a réplica dizendo o seguinte: está escrito assim, Senhor Jesus: amarás a Jeová, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e amarás ao teu próximo também como a ti mesmo. Foi isso que ele disse. Está escrito isso. Ele fez um resumo de toda a lei para Jesus como resposta. E ele fez o resumo correto. Você lembra quando questionaram Jesus: mestre, qual é o maior mandamento? Ele disse assim: ama o teu Deus, o teu coração, toda a tua força, todo o teu ser, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E um outro mandamento semelhante a este é: ao teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer tudo isso, você cumpre tudo que está escrito. Por quê? Porque quando você ama, você pratica. Quando você ama, você obedece. Quando você ama, você faz coisas que você nem sabia que você era capaz de fazer. Mas o amor te impulsiona a níveis que eu e você muitas vezes nem temos ideia daquilo que seríamos capazes de fazer por amor. Então, quando nós amamos, nós estamos dispostos a tudo. A tudo. Então este doutor fez um resumo, lembrando que ele estava testando Jesus. Ele não estava interessado em aprender, ele estava querendo testar Jesus. Porque muitos tentam testar a Deus, muitos tentam testar aquilo que as Escrituras dizem, buscando respaldo para manter-se em seus comportamentos corruptos e problemáticos, porque ele sabia o que estava escrito e ele sabia a maneira correta de entender o texto da lei. E muitos sabem a maneira correta de entender a palavra, muitos sabem aquilo que está escrito, da forma que está escrito e qual é o caminho a ser tomado, mas muitos não fazem isso. Você já conversou com alguém que sempre sabe da Bíblia? Não, eu sei. O evangelista Francisco tem um amigo que de vez em quando eu vou lá na loja dele,
ele sempre cita um versículo para mim. Ele sempre cita um versículo para mim e ele fica esperando que eu diga alguma coisa para ele, e eu só fico ouvindo o versículo que ele tem para citar para mim. E é interessante que essas pessoas citam a palavra, mas não vivem a palavra. Sabem o que é correto, mas não praticam aquilo que é correto. E era exatamente a condição deste doutor. Ele faz um resumo da lei, e Jesus, ao ouvir o resumo que ele está fazendo, diz a ele assim: leste bem, entendeste bem, é exatamente isso que você disse. Porque vocês lembram qual foi a pergunta do doutor? Mestre, o que farei para possuir como herança a vida eterna? Então ele sabe como ou o que fazer para possuir a vida eterna. Ele sabia o que fazer, qual deveria ser o comportamento, qual deveria ser os passos, qual deveria ser a conduta para possuir a vida eterna. E quando ele resume aquilo que era necessário ser feito para possuir a vida eterna, Jesus, ao ouvir ele falar isso, Jesus olha para ele e responde: disseste bem. No versículo 28, faze isto e viverá. Só que o próximo versículo nos revela aquilo que nós acabamos de falar, sobre pessoas que sabem o caminho a ser tomado, mas não andam naquela direção. O versículo 29 diz assim: mas ele, querendo justificar a si mesmo, disse. Ora, por que ele queria se justificar? Por que de repente entra o versículo 29 falando sobre e ele querendo justificar-se a si mesmo? Porque até então ele havia feito uma pergunta para Jesus, Jesus havia feito uma outra pergunta para ele havia dado uma resposta a Jesus havia feito uma afirmação: disseste bem, então faze isto e viverá. E aí no versículo 29 ele então agora começa a buscar a se justificar, irmão William. E por que ele começa a se justificar? Porque quem fica buscando justificativa, muito provavelmente tem culpa no cartório. Muito provavelmente tem culpa no cartório. E aí no versículo 29 diz assim: mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? Observe que ele fez a pergunta, não foi sobre o amar a Deus. Ele não fez a pergunta sobre o entendimento, sobre de todo entendimento, todo ser, toda força, todo coração. Ele fez a pergunta do final. Lembra Jesus resumindo? Ama ao Senhor teu Deus, e ele deu as circunstâncias. E ele disse: e um outro mandamento semelhante a este é: ama ao teu próximo como a ti. Então a pergunta do doutor, querendo se justificar, é: quem é o meu próximo? Então ele olha para Jesus e diz assim: quem é o meu próximo? Por quê? Porque ele tinha problemas exatamente naquela área. Quem é o meu próximo? Ora, ele sabia qual era a resposta. Só que essa é a realidade de muitos. Quem é o meu próximo? Eu? Quando? Como? Por quê? Será? Foi mesmo? Que dia? Não creio. Não é assim? É. Quando ele faz a pergunta, tentando justificar-se, dizendo: e quem é o meu próximo? Jesus propõe para ele uma história. Jesus sempre com as histórias cheias e carregadas de ensinamentos. Jesus propõe para ele uma história. E a história que Jesus propõe para ele é a seguinte: Jesus respondendo disse: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram das suas vestes e causaram-lhe muitas feridas. Retiraram-se dali e deixaram-o meio morto. E por causa dessa situação,
E por causa desse cenário, ele ficou meio morto, como diz o texto. E por ali, casualmente, que grande coincidência, ia passando um sacerdote que vinha descendo pelo caminho, o mesmo caminho daquele que havia sofrido todos esses males do verso 30. E quando viu, passou de largo diante daquele homem. Passou de largo diante daquele homem. Por que, querido, que ele passou de largo diante daquele homem? Por que Jesus dá essa resposta para ele? Porque lá no versículo 37, no versículo 36, ele diz assim: quem destes três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quem destes três parece para você que é o próximo? Jesus responde: um certo homem que descia. Porque quem é o nosso próximo? Jesus está dizendo para ele, já que ele está fazendo uma pergunta. O nosso próximo é aquele que desce. Desce como, pastor? Aquele que está descendo, aquele que está perdendo altura, aquele que está em queda, aquele que está numa descendência e não numa ascendência. Esse é o nosso próximo. São pessoas que estão vivendo um momento de descida, como diz aqui no Amazonas, de descida de ladeira na sua vida. Pessoas que estão caminhando para baixo e não para o alto. Essas pessoas são o nosso próximo. Aí Jesus continua: o homem que descia, porque Jesus, lembre-se, ele está explicando para o perguntador quem é o próximo. Então ele diz: olha, certo homem descia. Então o nosso próximo, o primeiro ponto do próximo que nós precisamos entender de quem é, são pessoas que estão vivendo momentos complexos como este que eu acabei de dizer para você. Este é o nosso próximo. Então o primeiro é aquele que desce de Jerusalém para Jericó. Pastor, como é que o senhor sabe que é essa questão de queda na sua vida? Simples, porque o texto está dizendo que ele está descendo da onde para onde? Ele está descendo de Jerusalém para Jericó. E Jerusalém é um tipo, é um modelo do lugar aonde se deve cultuar, da onde se deve ter relacionamento com Cristo, da onde se deve servir a Deus. E este homem estava descendo, ele estava saindo da condição, da possibilidade de se relacionar com Deus e indo para baixo, para Jericó. E o que é Jericó? O lugar da queda. Ou você não conhece a história? Então ele está descendo de Jerusalém para Jericó. Jesus está alertando: este é o seu próximo, que está em queda livre, que está saindo da possibilidade da salvação e indo para a perdição. Jesus estava contando isso para o doutor, que está curioso em testá-lo, mas está recebendo uma resposta altamente complexa para si mesmo. O segundo ponto que Jesus aborda é o primeiro um certo homem está descendo de Jerusalém para Jericó. O segundo ele cai nas mãos dos salteadores. Então quem é o nosso próximo? Além daquele que está descendo, está saindo da possibilidade da salvação, está se retirando da condição, daquilo que viabiliza o relacionamento com Deus, para ir para o lugar da queda, se desviando, se afastando pouco a pouco do lugar onde ele pode encontrar salvação. É quando ele já cai nas mãos daqueles que só estão aguardando para lhe fazer o mal. É aquele que está caído. E este é o nosso próximo. Jesus está respondendo isso para o doutor. E está respondendo isso para você também que está aqui. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Será que Jesus estava falando só para aquele homem? Não, ele está falando para mim também. Este é o seu próximo. Aquele que está descendo, aquele que está caído, aquele que está despojado de suas vestes,
O que é estar despojado de suas vestes? Descendo, caído e despojado de suas vestes. Uma pessoa sem vestes é uma pessoa que está num estado de vergonha, que está num estado de deploração moral, está vivendo uma circunstância de superexposição das circunstâncias e dos fatos que enredam a sua vida, que está moralmente falida, moralmente acabada, moralmente destruída, desacreditada. Uma pessoa que alguém olha para ela e diz: essa pessoa não tem mais jeito. É essa pessoa que está desnudada das suas roupas. E Jesus está explicando isso para o doutor. Esse é o seu próximo. Está descendo, está caído, está moralmente falido, desnudado de suas vestes. Descendo, caído, despojado de suas vestes e causando-lhes muitas feridas. Quem é o meu próximo e quem é o seu próximo? Pessoas que estão feridas. Quantas pessoas você conhece que estão feridas? Feridas por causa de um relacionamento. Porque tem pessoas que não sabem lidar, não sabem dividir as coisas, elas não sabem separar o relacionamento delas com Deus de um relacionamento dela que não deu certo. Algum problema aconteceu, alguma coisa se passou no meio do caminho. Existem pessoas que não sabem separar e por isso elas estão feridas. Existem pessoas que estão feridas por causa de palavras que o pai lançou, por causa de palavras que a mãe lançou. Pessoas que estão feridas por causa de palavras que pessoas ao redor lançaram. Pessoas que estão machucadas, pessoas que estão sangrando, pessoas que estão com as suas feridas infeccionadas, muitas vezes por causa de uma liderança que não soube conduzir a vida dela, e matou ela, machucou ela, e ela está sangrando. Ela está sentindo dor, ela está sentindo febre, ela está numa condição onde ela precisa de tratamento, ela está ferida, e aqui eu não sei quais são as circunstâncias do ferimento, podem ser as mais variadas possíveis, mas Jesus está dizendo para o doutor e para mim, para você aqui: este é o nosso próximo. Pessoas feridas. Eu estou falando sobre ferimento, aqui dentro pode ter pessoas que estão feridas. Feridas. Tem pessoas que carregam feridas por anos na sua vida. Eu ouço às vezes pessoas que falam de feridas de 30, 40, 50, 60 anos atrás. E por que essas pessoas continuam repetindo sobre essas histórias com dor? Porque as feridas estão abertas. Feridas que não foram curadas. Feridas que não foram saradas. Então Jesus disse para esse camarada, aquele que está descendo, saindo de Jerusalém para Jericó, aquele que está caído, aquele que está desnudado, aquele que está ferido, não importa quais sejam as circunstâncias do seu ferimento, esse é o teu próximo. Então ele continua: aquele que está ferido, aquele que, como diz o texto, e retirando-se dali, aqueles que feriram, retirando-se dali. Sabe quem é o nosso próximo? Aquele também que está abandonado. Abandono. Eu sei o que é a dor de um abandono. E aqui eu não estou me vitimizando, porque, sabe, vocês que me conhecem sabem que minha praia não é vitimismo. Mas eu já sofri abandono. Eu não tive contato com meu pai. 4 meses na barriga da minha mãe, ele foi embora. Depois eu o vi na minha vida, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, e nunca mais o encontrei. E um tempo atrás eu andei buscando, até uma época que minha mãe viajou, eu disse: mãe, procura meu pai, porque eu quero cuidar do meu pai. Eu tenho 41 anos, eu nunca tive relacionamento com meu pai.
O meu pai me abandonou, mas eu sei o que a palavra diz. A palavra diz: honra o teu pai e a tua mãe. Ela não está dizendo assim: honra o teu pai e a tua mãe porque ele é branco, honra o teu pai e a tua mãe porque ele é preto, honra o teu pai e a tua mãe porque ele é rico, porque ela é rica, porque ele é bom, porque ele é ruim. Honra o teu pai e a tua mãe. Só que até hoje eu não tive a oportunidade de encontrar, e nem sei se ele está vivo. A última notícia que eu tive é que ele havia tido, há muitos anos atrás, um AVC, e ninguém nunca mais teve notícias a respeito dele. Então eu sei o que é abandono. Você acha que muitas vezes eu não vi essa tal de comemoração de Dia dos Pais e chorei? Qualquer um de nós aqui pode ter sofrido algum tipo de abandono na vida. Às vezes é o abandono do relacionamento, é o abandono da paternidade, é o abandono da maternidade, é o abandono do amigo, da amiga, é o abandono de alguém que você confiou no seu local de trabalho e te traiu. Abandono! Pessoas abandonadas, pessoas que estão passando por dificuldades, como a pastora Laura tem uma pessoa do contato dela, que contou uma história, e essa história se repete muitas e muitas e muitas vezes em muitas igrejas, em muitos lugares que se chamam de igreja. Tinha um problema complexo na sua vida, que eu não vou ficar citando detalhes, mas tinha um problema complexo na sua vida, e ela nunca teve forças para falar. Por quê? Porque ela sabia que o dia que ela falasse, ela seria abandonada pela igreja. Só que ela queria falar, ela queria pedir ajuda, ela queria pedir socorro, ela queria que alguém estendesse a mão, porque não é porque você está aqui dentro de um lugar como esse de culto que isso significa que você não tem algum tipo de doença ou algum tipo de problema na sua vida espiritual. Era uma pessoa que levava multidões para a igreja, alugava ônibus com dinheiro do seu próprio bolso, enchia o ônibus de pessoas para levar para a igreja, para pessoas serem transformadas, serem libertas, serem curadas, sendo saradas, quando ela mesma estava vivendo um grande problema na sua vida que ela não podia contar, porque ela sabia com quem ela convivia. Essa igreja tem alguns milhares de membros, casa dos milhares de membros. E aí, o que você diz para mim? Até que um dia, ela, por não aguentar mais, ela chamou a sua liderança e contou qual era a dificuldade que ela estava enfrentando há anos na vida dela, dentro da igreja, conflitos, em cima de conflitos. Sabe o que a igreja fez com ela? Abandonou. Deixou o soldado ferido para morrer. Abandonou. E isso teve muitas consequências. E o texto diz: e retirando-se dali, abandono. Pessoas abandonadas são o nosso próximo. E deixaram-o meio morto. Jesus não disse que deixaram ele morto, disse deixaram meio morto. Se está meio morto, não está morto. Quem está meio morto tem esperança. Quem está meio morto pode ser recuperado, pode ser restaurado, pode ser reerguido, pode ser trazido novamente à sua condição anterior. Então Jesus está dando essa resposta para aquele que estava testando ele. E vamos lá, muitas vezes nós testamos, sabemos o que estamos fazendo ou deixando de fazer e procuramos argumentos para justificar as nossas próprias condutas. Jesus disse: esse é o teu próximo. Só que Jesus não só diz quem é o próximo, como ele também começa a apontar os comportamentos que era exatamente o comportamento do doutor. Ele começa a mostrar o perfil de pessoas que eram exatamente o perfil de pessoas daquele que estava perguntando a Jesus para testá-lo.
sobre como fazer para herdar a vida eterna. Observe que o centro do assunto é como fazer para herdar por herança a vida eterna. Aí Jesus começa a dizer assim: olha, essa pessoa nessas condições, um certo homem estava descendo, caiu, foi despojado de suas vestes, com muitas feridas, e deixado, abandonado, e também estava na condição de meio morto. Esta pessoa estava nessa condição, e por casualidade um sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho, quando o viu e passou de largo diante dele. Olha só que interessante, você percebeu a palavra aqui, a parte da frase que diz assim: e um certo sacerdote, por casualidade. Como é que era o nome da situação da pessoa? Um certo o quê? Sacerdote. Sacerdote. O texto diz que ele vinha descendo pelo mesmo caminho, irmão William. O mesmo caminho daquele que também estava descendo e que outrora havia passado por tudo isso que o verso 30 nos revela. O sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho. E aí eu quero fazer um apontamento aqui para você. O sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho. Olha, pastor, e aí, o que isso tem a ver? O que isso tem de interessante? O sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho. Ué, pastor, ainda não entendi. O sacerdote vinha descendo pelo mesmo caminho. Nós ignoramos muitas vezes as pessoas que estão vivendo nessa condição do verso 30. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos nas mesmas condições do que aquelas pessoas que nós ignoramos. Ele vinha descendo pelo mesmo caminho, o sacerdote. Observe que ele não vinha subindo, ele vinha... Tem muita liderança, evangelista Francisco, descendo pelo mesmo caminho. Só que, sabe qual é a diferença? A diferença é que está com terno legal. Ainda. A diferença é que tem um carro maneiro, usando uma expressão assim mais lá da minha região. A diferença é que parece que não está caído, mas está. A diferença é que parece que não tem feridas purulentas, mas tem. Sabe por quê? Porque Naamã tinha uma armadura muito bonita, mas o dia que ele tirou a armadura, sabe o que tinha debaixo? Só lepra. Tem muita liderança em igreja descendo a ladeira, mas essas lideranças ignoram, não têm amor ao próximo. Por quê? Porque estão vivendo na mesma condição de desnudados, de caídos, de descidos, a mesma condição de abandonados. E neste caso das lideranças, não é um abandono proposital, são pessoas que não querem estar debaixo de autoridade de ninguém, que não querem estar debaixo de obediência de ninguém, e por isso vivem numa condição de abandono, e já estão caminhando para a morte, estão no mesmo caminho, descendo pelo mesmo caminho daquele homem que foi abandonado. E geralmente quem está vivendo a mesma situação, ignora. Por quê? Esses dias eu fiz uma pergunta para uma pessoa a respeito desse mesmo cenário. Quando você vive num ambiente onde todo mundo faz a mesma coisa, ou todo mundo vive do mesmo jeito, você não estranha a condição do outro. Você entendeu o que eu quis dizer? Quando você vive num cenário onde todo mundo se comporta da mesma forma, inclusive você não consegue enxergar problema no comportamento do outro. Se você é uma pessoa, ou eu sou uma pessoa que gosta de usar pouca roupa, você não acha problema na outra pessoa que usa pouca roupa, porque aquilo é comum e normal para você. E por que o sacerdote está descendo e ele olha e passa de largo?
Por quê? Porque ele é indiferente àquela situação. E por que ele é indiferente àquela situação? Porque ele vive da mesma forma. E como ele vive da mesma forma, ele não consegue enxergar que o outro precisa de ajuda. Porque ele não enxerga que ele também precisa de ajuda. Então é mais fácil você passar de largo e fazer de conta que nada está acontecendo. Porque enxergar a dificuldade do outro pode ser também a obrigatoriedade de você enxergar a sua própria dificuldade. E aí o texto continua. E da mesma maneira, o sacerdote, e da mesma maneira também descia um levita. E quando chegou àquele lugar, olha, ele também estava descendo. O levita também estava descendo. Eita, que coisa! Todo mundo descendo a ladeira. Todo mundo descendo a ladeira. Meu Deus, que coisa terrível. Ele também estava descendo. Jesus dá nome, ele diz primeiro ao sacerdote, depois ele diz, esse aqui não é sacerdote, mas é levita. Ele também estava descendo. E quando chegou àquele lugar, viu quem? Viu a situação daquele homem que estava naquele estado e que precisava de ajuda. Só que o levita também fez a mesma coisa, passou de largo. Sabe por que o levita também fez a mesma coisa? Primeiro, porque ele também estava vivendo a mesma coisa. E segundo, sabe por quê? O segundo é porque geralmente o discípulo faz a mesma coisa que o seu mestre faz. O levita era discípulo do sacerdote. Então, eu e você que estamos aqui ouvindo esta palavra, quando nos comportamos dessa maneira, porque não queremos enxergar a situação do outro, porque enxergar a situação do outro é como também nos colocarmos diante de um espelho, de modo que nós também vejamos a nossa própria condição. Nós reproduzimos pessoas com os mesmos comportamentos que nós temos, pessoas problemáticas, pessoas doentes, pessoas que vivem caídas, pessoas que descem a ladeira, pessoas que vivem desestudadas moralmente. Que tipo de pessoas nós estamos reproduzindo? Que tipo de pessoas nós estamos reproduzindo? O que faremos para herdar? O que faremos para herdar como herança a vida eterna? Foi a pergunta. Só que aqui vem uma luz no fim do túnel. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou até onde ele estava. Ele quem? Aquela pessoa naquela condição. E vendo, moveu-se de grande, repita comigo assim, de amor. Porque ele olhou com amor para o seu próximo. Porque quando nós passamos por situações iguais às que este homem passou, e algum bom samaritano nos encontra no meio do caminho, e cuida de nós, e nós conseguimos nos erguer novamente, somos levantados novamente, irmão William, nós temos a tendência de replicar aquele mesmo cuidado que tiveram conosco com outras pessoas. Sim. Porque nós sabemos o quanto aquilo é importante, e quanto aquilo faz diferença na vida de uma pessoa. Só que o texto diz um samaritano, porque os samaritanos aos olhos dos judeus era um grande problema, era aquele povo que ficava lá em cima, era aquele povo que era idólatra, era aquele povo que adorava outros deuses. Mas esse samaritano aqui, Jesus está mostrando, olha, ele é aquele que muitas vezes você, sacerdote, você, levita, você, religioso, chama de problemático, mas ele muitas vezes tem um comportamento de amor que você deveria ter, mas não tem, que eu deveria ter, mas não tenho. E é porque esse é samaritano, só que é adorador. É samaritano, mas é cuidador. É samaritano, mas foi transformado. É samaritano, estava caído, mas foi levantado. É samaritano, porque um dia desceu a ladeira, mas alguém falou para ele, olha, você está indo para o caminho errado. Não sei se você percebeu aqui, ó. Presta atenção aqui, vou te mostrar.
Pastor, como é que o senhor sabe que ele está indo num caminho diferente? É simples, o texto diz, mas um samaritano que ia de viagem. Pastor, mas está escrito aqui que ele estava subindo? Está escrito. Cadê, pastor, que eu não estou vendo? Por favor, querido, Jerusalém em cima, Samaria embaixo, o samaritano está subindo. Poxa, pastor, mas eu não vi isso no texto. O samaritano está subindo. Porque Samaria é embaixo. Quem está descendo é o sacerdote e o levita. Aí o samaritano está subindo. Jesus fala assim, o samaritano, que ia de viagem, chegou até onde ele estava, e movendo-se de grande compaixão, de amor ao próximo, aproximando-se, atou-lhe as feridas. Olha só, ele viu, ele teve compaixão, ele atou as feridas, derramou azeite e vinho sobre ela, e montando-o sobre a sua própria cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha o comportamento do amor ao próximo. O comportamento do amor ao próximo é você ter azeite para cuidar de feridas, é você ter unção para isso, é você ter vinho, é você ter atadura para sarar as feridas, é você saber ver uma pessoa com problemas, com dificuldades e dar a ela os primeiros socorros. É você ver uma pessoa passando por circunstâncias difíceis e ter o comportamento adequado e ter a conduta certa que se espera de alguém que tem amor ao próximo. E para ter amor ao próximo você precisa ter um olhar de misericórdia. Se você não tiver um olhar de misericórdia, você jamais terá amor ao seu próximo, jamais vai usar atadura, jamais vai usar azeite, jamais vai usar vinho para cuidar de ninguém. Colocou em sua cavalgadura. Eu vou dizer para você aqui o que ele fez. Ele utilizou os próprios recursos, ele usou o seu próprio dinheiro, ele usou os seus próprios bens. Sabe aqueles carros que estão escritos assim, propriedade de Deus, só que não ajuda ninguém? Pede uma carona para ele, se você estiver sem passagem para o centro, para ver o que ele fala para ti. Este homem usou os seus próprios recursos, a sua própria cavalgadura, o seu próprio meio de transporte, ele pegou. É isso mesmo. Se você não está entendendo, eu vou te ajudar a entender. Para você demonstrar amor ao próximo, você muitas vezes vai ter que usar os seus próprios recursos para ajudar pessoas. Eu estou falando de pessoas que precisam de ajuda, não estou falando de cabra safado. Eu não estou falando de pilantra, eu não estou falando de gente que quer se aproveitar, eu não estou falando de gente que quer te enganar, eu estou falando de quem precisa de ajuda. Você vai sim, porque se você não fizer isso, você não tem amor ao próximo. Ah, pastor, eu vou usar o meu dinheiro. Sim, você vai usar o teu dinheiro, porque este homem usou a condição financeira dele, usou as posses dele para socorrer alguém que ele nem sabia quem era, mas precisava de verdade de ajuda. O que farei, mestre, para herdar, tomar posse como herança da vida eterna? Eu estou batendo nessa tecla para você entender bem isso daí. Jesus deu a resposta. Você quer vida eterna? Você quer ter o poder de viver eternamente? E aí eu já vou encerrando, porque o tempo já vai se alongando. E no outro dia, quando ia partir, qual foi o dia? No outro dia? Ora, ele está descendo para ir para uma missão que diz respeito a quem? A ele mesmo. Vou perguntar para você aqui. Você deixa de ir trabalhar um dia para cuidar de alguém que de verdade precisa? Você está disposto a perder os R$1.000 que você ganha por dia, naquele dia ser descontado, para poder socorrer uma pessoa que de verdade precisa?
Está disposto não? Bom, este homem fez isso porque ele deixou para seguir viagem no outro. Por que ele deixou para seguir viagem no outro dia? Porque ele teve que parar para ajudar alguém que ele nem conhecia, que precisava de socorro. Deixou os negócios dele para depois. Porque quando, olha só, no nome do Senhor Jesus, quando você deixa os seus negócios, quando for necessário, para depois, em nome de misericórdia e amor ao próximo, você está cuidando daquilo que pertence a Deus. E quando você está cuidando daquilo que pertence a Deus, você está cuidando do melhor e maior negócio que existe. Por quê? Porque quando você fez assim de manhã, foi este Deus a qual você, ao estender a mão, ao ter misericórdia e amor por uma pessoa, você está cuidando do negócio dele, é que te deu essa vida que você tem para que você possa habitar em família, ter projetos, ter sonhos, ganhar dinheiro, desfrutar do bom e do melhor desta terra. Então ele deixou o negócio dele para depois, no outro dia. Por quê? Para fazer tudo o que ele fez, parar. Ele, como enfermeiro, ele cuidou das feridas no plural, ele atou as feridas no plural, ele pegou aquele homem, colocou. Você acha que é fácil socorrer uma pessoa que está vivendo essa condição aqui? É não, querido. É por isso que a maior parte das igrejas não está interessada em cuidar de ninguém, porque cuidar de gente dá trabalho. Você acha que esse homem não teve trabalho? Teve muito. Já tentou pegar um corpo e colocar na altura de um cavalo? Uma pessoa que está nessa condição? Dá trabalho, isso custa, isso muitas vezes envolve o seu próprio recurso, envolve compaixão, envolve amor, envolve dedicação. Porque quando você vai ajudar uma pessoa que está nessa condição, você suja a sua roupinha bonita, você suja o seu carrinho legal, você quebra a sua unha de gel, de porcelana, você molha o seu cabelo de chapinha, você suja o seu sapato de grife. E a realidade é essa: os sacerdotes, na sua grande maioria, já não estão mais interessados nisso. Os levitas, na sua grande maioria, já não estão mais interessados nisso. E no outro dia, quando ia partir, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais quando regressar, eu te pagarei. Mestre, o que devo eu fazer para tomar posse por herança da vida eterna? Cuida dele. Sabe quem é o hospedeiro de hoje? A igreja. A igreja é o hospedeiro de hoje. Sabe quem é este homem que veio, cuidou de mim e de você quando estávamos descendo, quando estávamos feridos, quando estávamos desnudados da nossa moral, das nossas roupas, as nossas vergonhas expostas, quando estávamos abandonados, quando estávamos quase que numa condição de mortos? Cristo fez isso. Cuidou de nós, derramou azeite, derramou vinho, atou as nossas feridas, usou os seus próprios recursos, as suas próprias condições, nos colocou na sua própria carruagem, no seu próprio cavalo, na sua própria condução, nos levou para a hospedaria, nos colocou aqui, como muitos já entraram nessa condição, muitos estão aqui, muitos estavam nessa condição em algum momento da sua vida. Colocou-nos aqui e disse assim para o hospedeiro: a igreja cuida de pessoas dessa maneira, cuida de pessoas nessas condições, cuida, sabe por quê? Eu estou te dando 2 denários. Olha, pastor, como assim? Ei, Cristo já pagou o preço, Ele não deve nada a mim e a você.
Ele já pagou o que tinha que pagar para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Tá bom? Ele já pagou o preço que precisava ser pago para que os cuidados conosco se mantivessem. E o nosso papel é replicar esses mesmos cuidados como hospedeiros que somos a pessoas que estão vivendo em condições como essa, que precisam e querem ajuda de verdade. Esse é o nosso papel. Nós somos os hospedeiros. E aí, este homem diz assim: tá aqui o dinheiro, tá pago, já fiz tudo o que tinha que fazer, vou deixar na hospedaria e vou de viagem. Ah, só você se você não entende mesmo. E vou de viagem. Mas eu vou voltar. Está escrito aqui, irmão. E no outro dia, quando ia partir, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastar a mais quando eu regressar, o que ele vai fazer? Se eu e você como igreja, tudo o que nós fizermos, se ficar alguma pendência, vai ser pago. Vai ser pago. Se ficar, Cristo não deve nada a ninguém, porque ele já pagou. Mas se ficar, ele disse para mim e para você como hospedeiro e como igreja: fica tranquilo, eu não vou ficar te devendo nada. Então qualquer coisa que eu e você façamos para socorrer pessoas que de verdade precisam, está pago. É nossa obrigação. É ter compaixão. Pastor, eu fiz isso por alguém, por uma, por 2 pessoas, essas pessoas não valorizaram. Ok, o problema é delas. O meu e o seu era de ter compaixão. Pastor, mas essa pessoa já fez 20 vezes com outras pessoas. O nosso papel é de ter compaixão. Se essa pessoa se comportar de uma forma ingrata e não quiser o cuidado e não valorizar aquilo que está sendo ofertado a ela, aí é com ela. O meu e o seu é de ter compaixão. Jesus finaliza dizendo: quem destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus conta essa história toda. E agora ele pergunta uma pergunta difícil. Sabe por que a pergunta é difícil? Ela é simples, mas é difícil. Por que essas perguntas são difíceis? Porque perguntas que mexem com a nossa estrutura, com aquilo que de verdade nós somos, com aquilo que nos confronta, são perguntas difíceis para nós responder. Quem destes 3? O sacerdote, o levita e o samaritano. Quem destes 3 te parece o próximo? A resposta do doutor é a seguinte: aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então fecha a conta e passa a régua dizendo: vai tu e faz o mesmo. Já que você quer saber como herdar a vida eterna, e já que você sabe qual é a resposta para as suas perguntas, você já sabe. Vai tu e faz o mesmo. Só o Senhor é Deus. Então nessa noite eu quero que essa palavra chegue no seu coração, chegue na sua casa, chegue na sua família. Muitos de vocês que estão aí do outro lado têm perguntado o que fazer para herdar essa vida eterna que tanto se fala. Ama Deus de verdade, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua força, de todo o teu ser, de toda a tua alma. Ama Deus desta maneira e tenha amor ao seu próximo como a você mesmo. Seja misericordioso, tenha compaixão. Tome uma decisão de servir a Cristo, de vir para Cristo. Tome uma decisão, você que está vivendo nessa condição de caído, de descendo a ladeira, cheio de feridas, abandonado, meio morto. Você que está aí do outro lado, que está ouvindo essa mensagem, existe uma hospedaria e o preço já foi pago. Só depende de você. Aleluia! Esta palavra é para você que tem feito essa pergunta. Tem salvação para você. Não interessa o que você fez ou qual seja a sua condição. Existe salvação para você.
Existe salvação para você. E se você quiser, Avenida Madre Teresa, número 162, Monte das Oliveiras, uma congregação que tem uma placa escrita Igreja Cultura do Reino. Esta é a palavra que o Papai do Céu tem para você nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te faça feliz e que você aplique e vive essa palavra de verdade no seu coração e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.